Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 19. Nós estamos aqui nessa nossa caminhada de cavar mais fundo no texto desse livro, para extrair de forma mais abrangente as lições que ele tem para a nossa vida. Diz assim o texto: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Senhor, mais esta vez, Pai, te suplicamos graça e misericórdia. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos ser tocados pelo teu Espírito, precisamos, ó Deus, pelo nosso coração quebrantado nesse momento. Precisamos, ó Senhor, que o Senhor nos comunique com clareza e com poder a tua palavra. Ajuda-nos, tenha misericórdia de nós, te suplicamos mais desta vez, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Assentados. Se você precisasse se identificar, não pelo seu nome, mas pelo que você é, com uma só palavra, a palavra seria. Se você dissesse assim, eu sou alguma coisa, qual seria a palavra capaz de identificar você? Uma palavra só. Nós estamos vivendo num mundo muito relativizado, em que tem se tornado cada vez mais difícil identificarmos a nós mesmos e também as outras pessoas com uma só palavra, porque é tudo muito relativo. A cada momento nós somos uma coisa, a cada instante nos comportamos de uma maneira, as verdades não são mais absolutas, tudo está se relativizando, tudo está se tornando fluido. Não é? Nós estamos num tempo em que os estudiosos do comportamento humano nos chamam falam que a nossa geração é uma geração fluida, é uma geração líquida, não tem consistência, não tem uma forma específica. E nesse mundo é muito difícil cravar uma identidade, cravar uma característica própria, que possa ser permanente e que possa ser expressa em todos os lugares, em todos os ambientes e ao mesmo tempo. E esse texto que nós temos para meditar nessa noite, para expor nessa noite, nos traz uma lição importante, uma lição de como a igreja, através da sua vida e obra, construiu uma identidade clara de si mesma. Mas o que é mais importante nós vermos nesse texto, nessa noite, é que essa identidade que a igreja adquiriu, essa identidade pela qual a igreja passou a ser reconhecida no mundo, não foi algo que ela protestou, não foi algo que ela mesma buscou para si, não foi algo que ela mesma tenha invocado para si mesma. Mas a identidade da igreja foi algo que o mundo viu na igreja. As pessoas de fora da igreja conseguiram estabelecer uma palavra com a qual foi possível identificar aquele povo.
aquele povo que estava vivendo a sua fé, aquele povo que estava propagando a sua mensagem, aquele povo que estava cuidando uns dos outros, foram identificados pelo mundo. O mundo enxergou na igreja uma característica, uma identidade, uma palavra com a qual eles puderam identificar aquele povo. E a nossa proposta vai ser olhar para esse exemplo, para o exemplo dessa igreja, e descobrir se a nossa identidade também está clara para nós. Será que nós hoje podemos classificar uma palavra que somos nós? Não apenas pelo nosso nome, mas pelo que realmente somos? Será que para as pessoas que convivem conosco, que estão à nossa volta, essa identidade também está clara? Ou será que a nossa identidade no mundo é algo subjetivo, é algo relativo, é algo líquido, é algo fluido, algo que em cada momento, dependendo da circunstância, toma uma forma diferente? Tem um animal na nossa fauna que ele tem a capacidade de se adaptar ao ambiente. Ele usa isso como mecanismo de defesa, para se esconder dos predadores. Camaleão. Em determinado momento ele se camufla na folhagem, se camufla entre os troncos, entre as árvores, ora das coisas verdes, ora das coisas mais secas, e ele vai tomando a forma do ambiente para não ser atacado pelo predador. Muitas vezes nós também temos a capacidade de nos adaptar aos ambientes para não sermos identificados, para não sermos perseguidos, para não sofrermos represálias por causa de quem nós realmente somos. Então nós nos tomamos formas diferentes, dependendo do ambiente, dependendo das circunstâncias. Mas isso para o camaleão é muito bom, mas para a gente é muito ruim, porque causa uma confusão muito grande. E a gente chega num ponto que a gente não sabe mais quem é. A gente não sabe mais o que acredita. A gente não sabe mais o que nós realmente somos. Mas a gente vai aprender, como a igreja de Antioquia, que essa igreja era uma igreja preocupada, uma igreja motivada, uma igreja que trabalhava na construção de uma identidade. Essa identidade que foi identificada pelas pessoas da cidade de Antioquia, na igreja que residia naquela cidade, foi algo que a igreja construiu. E o processo de construção dessa identidade é o nome: discipulado. Discipulado é a urgência da igreja. Nós olhamos os evangelhos, olhamos a palavra do Senhor, o livro de Atos, e nós aprendemos na palavra do Senhor, em todos os textos que nós podemos ver a respeito de Cristo, que Jesus nos enviou a igreja, os seus apóstolos, e envia ainda hoje cada um de nós com o intuito de uma única missão: fazer discípulos. É a única missão da igreja. A igreja não foi chamada para fazer eventos, a igreja não foi chamada para fazer grandes concentrações, a igreja não foi chamada para estabelecer entidades, a igreja não foi chamada para fazer obra social, embora isso seja importante. A igreja foi chamada para uma coisa: fazer discípulos. Jesus falou assim: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja de Antioquia era uma igreja que estava cumprindo cabalmente essa ordenança de Jesus. E porque eles estavam discipulando pessoas, eles conseguiram construir uma identidade. Então a construção da identidade da igreja, ela tem uma forma de acontecer, e é através do discipulado. Então você vai pegar o texto aí, eu creio que você esteja aí com a sua Bíblia aberta, porque você está interessado em aprender o texto, então, e buscar as informações contidas nele. Então você vai pegando a sua Bíblia aí, deixando a sua Bíblia aberta, você vai ver que a partir do verso 19, depois da morte de Estevão, vem uma grande perseguição por toda a província da Judéia, e os crentes começam a se dispersar para todos os lados. E alguns deles chegam até a cidade de Antioquia. Antioquia era uma cidade muito grande, uma cidade que naquele tempo tinha o tamanho que o Rio Preto tem hoje. Embora, conversando com o irmão ontem, as pessoas que estão trabalhando no censo aí estão dizendo que parece que o Rio Preto vai bater 700 mil habitantes.
né, com a conclusão do tempo, do censo. Antioquia não tinha 700 mil habitantes, Antioquia tinha 500 mil habitantes naquela época. Uma cidade muito rica, uma cidade que tinha uma avenida de mais de 7 quilômetros de comprimento, toda calçada de mármore e ladeada de colunas de mármore em toda a sua extensão. Muitas casas de banho, uma cidade maravilhosa, uma cidade que tinha muita riqueza, tinha uma cultura muito rica também. As pessoas viviam muito bem em Antioquia. As pessoas tinham prazer de estar naquela cidade. Ela era chamada de Joia do Oriente. Era uma cidade muito próspera. E os crentes começam a chegar na cidade de Antioquia, que era também uma cidade muito imoral. Uma cidade em que vários deuses eram cultuados, e a principal deusa da cidade era Dáfne. Uma deusa que era reverenciada, e a maneira de cultuar essa deusa era através da imoralidade. Haviam prostitutas cultuais na cidade. Mas o Evangelho chega nesse ambiente promíscuo. Na Antioquia ela era povoada, em sua grande parte, por oficiais romanos aposentados, que ficavam todo o seu tempo nas casas de banho, nos cultos promíscuos de Dáfne, nas casas de aposta. Era uma cidade onde o jogo também era muito difundido, e nesse ambiente os crentes chegam. Porque não existe ambiente em que o Evangelho não possa ser pregado no poder do Espírito Santo. E eles começam a pregar naquela cidade, eles começam a pregar por toda a circunvizinhança ali também. A ilha de Chipre recebe o Evangelho, a ilha de Chipre era a nação de onde veio Barnabé, e eles começaram a pregar por todas aquelas regiões, por todas aquelas cidades, e começam inicialmente pregando aos judeus. Eles começam a levar o Evangelho aos judeus, mas os judeus que não viviam na Judéia, que não estavam tão arraigados assim ao judaísmo, começam agora também a levar o Evangelho aos gentios, e muitos gentios vão se convertendo, e o poder de Deus, a graça de Deus, a palavra do Senhor, ela vai rompendo com as limitações culturais, ela vai rompendo com as limitações religiosas, ela vai reagindo de forma positiva à adversidade a qual aquela igreja estava sendo submetida, e a mensagem do Evangelho vai sendo levada para todos os irmãos judeus, aonde quer que eles estavam, por onde quer que eles passavam, das mais variadas formas, de todas as maneiras possíveis. A igreja ela vai reagindo à adversidade que estava imposta de uma maneira absolutamente positiva. Aqueles irmãos não se esconderam, eles não se acovardaram, eles não abandonaram a fé, eles não permaneceram na sua zona de conforto. Muitos desses irmãos abandonaram suas casas, abandonaram suas propriedades, abandonaram seus empregos, abandonaram a sua família, abandonaram coisas muito caras e muito importantes para cumprir a missão de Jesus, que é de levar o Evangelho a muitos lugares. Irmãos, eu tenho ouvido algumas vezes uma frase que está sendo distorcida. Algumas pessoas dizem assim: em primeiro lugar nós precisamos amar a Deus, em segundo lugar nós precisamos amar a nossa família, e em terceiro lugar vem a igreja. E essa frase tem sido usada para negligenciar o Evangelho às vezes. Eu percebo que no nosso tempo, quando nós não amamos verdadeiramente a Deus, a nossa família nos tira da igreja. Mas se nós aprendermos a amar a Deus de todo o nosso coração, nós levaremos a nossa família para a igreja. E eu penso que é isso que o Senhor quer de nós. Esses irmãos eles foram abandonando tudo, foram deixando tudo para trás, e foram dispersos por todas essas regiões, e por onde andaram, eles levaram a palavra do Senhor. Uma igreja reagindo positivamente à adversidade que foi imposta. E eles chegam em Antioquia, e é por onde eles passam, por onde eles chegam, por onde eles anunciam a palavra do Senhor. É muito bom nós vermos no verso 21 que a mão do Senhor era com eles, porque Deus está absolutamente comprometido com a sua obra. Quando eu e você decidimos fazer a obra de Deus, quando eu e você decidimos anunciar o Evangelho, nós podemos contar plenamente com o compromisso do Senhor, com os corações sendo quebrantados, com as pessoas sendo convencidas dos seus pecados, com os milagres acontecendo. A mão do Senhor era com eles, e muitas pessoas iam crendo na mensagem, muitas pessoas estavam se convertendo, muitas pessoas
nós estamos aqui no verso 22, se você está acompanhando, quando aqueles irmãos de Jerusalém ouvem falar daquilo que Deus está fazendo em Antioquia, eles falam assim: nós precisamos ajudar essas pessoas, nós precisamos ir lá e contribuir de alguma forma. E os irmãos mais experientes, aqueles que já estavam caminhando um pouco mais na fé, eles têm um amor e uma dedicação muito grande, e eles então vão ajudar a cumprir a missão confiada pelo Senhor. E eles chegam a Antioquia na pessoa agora de Barnabé, o filho da consolação. Barnabé, aquele que apazigua, aquele que abraça, aquele que ajuda, aquele que orienta. Ele é então enviado a Antioquia. Diz a palavra do Senhor que ele chega lá e fica maravilhado, que ele vê a igreja crescendo, as pessoas se convertendo, o poder de Deus se manifestando, mas ele fala assim: gente, nós precisamos agora fundamentar esses cristãos, nós precisamos ajudar esses crentes a crescerem. E Barnabé começa então um trabalho intenso de discipulado na cidade de Antioquia. Ele começa a falar para aqueles irmãos: olha, gente, vocês estão felizes porque vocês conheceram Jesus, isso é muito bom, mas conhecer Jesus é só o começo, eu preciso permanecer na fé. Porque as pessoas, elas vêm para Cristo e abraçam o Evangelho com aquele amor, com aquele entusiasmo, com aquela alegria, com aquela paixão, mas nós sabemos que as lutas vêm, as dificuldades vêm, as tentações aparecem, essas pessoas precisam de fundamentação. E Barnabé então ele começa a exortar aqueles irmãos a permanecerem firmes no Senhor, a perseverar, a permanecer, a continuar caminhando. Como é bom quando o novo convertido ele está naquele momento de alegria e alguém mais experiente abraça e fala assim: eu vou andar com você, eu vou andar com você porque você está muito entusiasmado. Isso é bom, mas quando esse entusiasmo faltar, você vai precisar de raízes, você vai precisar de consistência, você vai precisar, como diz o mais antigo, de substância, de uma fé forte para suportar as adversidades. E Barnabé é aquele que vai para fazer discípulos em Antioquia. Mas tinha muito trabalho a fazer, tinha muito trabalho a ser feito, muita gente se convertendo ao mesmo tempo, a igreja crescendo muito. E aí Barnabé, que é o fazedor de discípulos nato, já tinha começado há um tempo atrás, mais ou menos uns 10 anos, a trabalhar com outro novo convertido, o tal de Saulo de Tarso, que tinha arrumado uma confusão lá em Jerusalém, tinha sido deportado da cidade e estava, de acordo com o texto de Lucas no livro de Atos, esquecido em Tarso. Mas de acordo com muitos estudiosos, Saulo não estava parado não. Saulo não foi para Tarso para ficar escondido e exilado. E lendo a carta aos Gálatas, nós conseguimos entender que durante esse tempo Saulo estava evangelizando a província da Cilícia, onde ele havia nascido, não é? E toda aquela região próxima ali da cidade de Cirene, aquelas regiões todas ali perto da Cilícia. Mas Barnabé se lembra de Saulo, ele falou assim: eu preciso de ajuda, e eu vou buscar o Saulo. Ele não mandou buscar o Saulo, ele não enviou um e-mail para o Saulo, nem uma carta, mas ele foi pessoalmente procurar o Saulo. Ele deixou aqueles irmãos novos convertidos ali: gente, espera um pouquinho aí, vão fazendo a lição de casa que eu passei para vocês, façam a tarefa, e quando vocês fazem a tarefa, eu vou buscar um amigo para me ajudar. Porque Barnabé sabia que não poderia fazer o trabalho do Senhor sozinho, assim como eu e você também não podemos. O pastor não faz o trabalho de uma igreja sozinho, o conselho não administra uma igreja sozinho, o líder do grupo que você participa não faz nada sozinho. O líder do homem ao máximo, o líder da mulher única, não é? O líder dos jovens, o professor da escola dominical, o líder das crianças, a líder das irmãs, o líder dos homens. Ninguém consegue fazer nada sozinho, nós precisamos de ajuda. E Barnabé é esse homem descentralizador, que gera oportunidade para que outras pessoas também cresçam e se tornem discipuladores. Ele vai até Tarso, encontra Saulo lá em Tarso e leva Saulo para Antioquia. Aí lá em Antioquia eles passam um ano pregando a palavra, fortalecendo os irmãos, fazendo discípulos, o amor de Deus permanece, aqueles crentes começam a se tornar crentes maduros, crentes firmes na fé, uma igreja poderosa, uma igreja vibrante, uma igreja relevante para a cidade. E quando as pessoas olham para aquela igreja, elas veem o resultado do processo do discipulado.
comunidade, a própria sociedade coloca um rótulo naquela igreja. Esses aí são os imitadores de Cristo. Esses aí são aqueles que vivem com Cristo. Esses aí são aqueles que se parecem com Cristo. Essas pessoas são cristãs. Nós temos um hino no nosso cidade que diz que nós somos dos tais. Na verdade não diz. Na verdade eu me pergunto: podes tu também dizer como dos tais? Não é? Aqueles irmãos foram chamados de cristãos, receberam um voto. A sociedade conseguiu definir quem eles eram com uma única palavra. Eu quero fazer algumas aplicações desse texto para a nossa vida e puxar algumas lições práticas para nós. A primeira lição que esse texto nos ensina é que as adversidades precisam ser usadas como oportunidades para que o Evangelho seja anunciado em todos os lugares, de todas as maneiras, a todas as pessoas. Quais são as dificuldades que você e eu enfrentamos hoje? E que nós reclamamos, que nós murmuramos, que nós nos escondemos, dificuldades que nos fazem parar, dificuldades que nos desanimam, dificuldades que nos entristecem, dificuldades que nos fazem encolher, que nós podemos virar para que se transformem em oportunidades para o Evangelho ser pregado. Quais são as adversidades que eu e você podemos usar hoje? Não amanhã, nem depois de amanhã, nem deixar para o ano que vem, que agora está chegando dezembro, né? Aí a gente fala assim: o ano já acabou, o ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem, aí já começou as promessas do novo ano, né? Porque o ano que vem eu vou para a academia, o ano que vem eu vou emagrecer, o ano que vem eu vou ler a Bíblia, o ano que vem eu vou falar de Jesus, o ano que vem, sempre o ano que vem. O Lucas já começou para a academia comigo. Agora nós somos dois lá. O ano que vem eu faço. Já vai estar dezembro. Não. Hoje, agora, nesse minuto, que adversidade eu e você podemos usar como oportunidade para anunciar o Evangelho de Cristo em todos os lugares e a todas as pessoas. Que a igreja foi perseguida e usou a oportunidade, a adversidade e a perseguição para anunciar o Evangelho. Que oportunidade eu e você temos na mão aí, que a gente não está aproveitando. Segunda lição que nós aprendemos com esse texto é que Deus não deixa que a sua palavra caia em descrédito. O trabalho do Senhor, feito com fidelidade, certamente manifestará o seu poder. Quem aqui tem muita vontade de ver o poder de Deus manifestando? Pessoas sendo curadas, demônios sendo expulsos, pessoas sendo libertas, casamentos reconstruídos, viciados saindo do vício, jovens sendo resgatados, famílias sendo transformadas. Quem tem vontade disso? Você está esperando quem fazer isso? Quem nós estamos esperando que Deus vai usar para fazer isso? Irmãos, a palavra de Deus ela não cai discreta, ela não volta vazia. Eu costumo dizer que toda vez que você marca um encontro com Jesus, ele vai. Não tem um dia que você não diga assim: eu vou hoje orar no monte. Você vai chegar lá e Jesus vai estar lá. Eu vou orar na igreja. Você vem e Jesus está aqui. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Ele vem e fala com você. Não tem um lugar onde você marque de se encontrar com Jesus que você não encontre. E não tem uma palavra sequer da Escritura toda que o Senhor Jesus não esteja absolutamente comprometido com ela. Ele está comprometido com a sua palavra e ele não deixa que a palavra dele caia em descrédito, jamais deixará. Então, se eu e você, no poder do Espírito Santo, comunicarmos a palavra de Deus, nós veremos o poder do Espírito Santo. Aqueles irmãos chegaram em Antioquia pregando. Gente que não tinha muito estudo, gente que não tinha feito seminário, não entendia muito teologia, não sabia nem como é que funcionava esse negócio do Evangelho. Eles chegavam lá e falavam assim: gente, já existe um Salvador, Jesus Cristo morreu na cruz por nós, e vocês precisam se arrepender dos seus pecados. E as pessoas se arrependiam, as pessoas se convertiam. Eu estive no evento sexta-feira, não teve pregação. Foi evento de evangelização, não teve pregação. Mas as pessoas foram lá e disseram assim: olha, eu estava com a minha vida toda destruída, Jesus consertou a minha vida, pode consertar a sua também. As pessoas se converteram.
Testemunho, gente dando testemunho. Olha, eu estava com a minha vida toda enrolada, mas eu conheci Jesus, Ele me ajudou a pôr ordem na bagunça que era a minha vida, e pode ajudar você também. Gente se converteu, levantou a mão, entregou a vida para Jesus. Deus está comprometido com a sua palavra. Se nós quisermos ver o poder de Deus se manifestar, nós só precisamos fazer o trabalho que Ele nos confiou, porque o resultado vem. Ele não deixa que o Evangelho caia nas carreiras. Essa é a segunda lição desse texto. Terceira lição desse texto para nós é só 28, tá, gente? Não precisa ficar preocupado não. Terceira lição desse texto para a gente é: uma fé cristã verdadeira é construída com dedicação e cuidado dos experientes com os mais novos, construída através de discipular. A nossa fé, ela precisa ser construída. Lembrando que a fé existe, se manifesta de duas maneiras. Eu já falei aqui algumas vezes, mas é importante a gente sempre frisar. Existe a fé instrumental, que é a fé pela qual nós cremos, é o ato de crer, acreditar, isso é fé. Mas existe também a fé comportamental, que é a maneira como nós nos movemos, a maneira como nós existimos, é esse movimento que nós fazemos na vivência, na maneira de viver o Evangelho. E essa fé comportamental ela é construída. E ela é construída como? Na colaboração daqueles que caminharam mais para com aqueles que já caminharam ainda caminharam menos. Isso é discipulado. O cristianismo ele acontece num ambiente onde nós aprendemos uns com os outros. Mas não é um ambiente de irmãos, é um ambiente de pais e filhos. É importante nós entendermos o conceito de paternidade na Bíblia. Paulo não chama Timóteo de irmão. Paulo não chama Tito de irmão. Paulo chama Tito e Timóteo de quê? De filhos. O apóstolo João, escrevendo à igreja, ele não diz meus irmãos, mas ele diz filhinhos. Esse ambiente de paternidade, de pais e filhos, daqueles mais experientes serem preocupados como o pai é preocupado como o filho, com aqueles mais novos na fé, e dando de si mesmo, dando exemplo, dando motivação, dando força, dando apoio, ele vai acontecendo de uma maneira que a igreja vai se tornando uma igreja mais forte, uma igreja mais bem fundamentada, mais bem estabelecida. Não há competições. Porque eu, como pai, eu quero que meus filhos cheguem mais longe do que eu fui. Em todos os aspectos, na fé, no testemunho, no relacionamento com Deus e em todas as outras áreas da vida. Quando eu vejo um filho meu se destacar mais do que eu fico feliz. Mas irmãos não, irmãos competem entre si. Irmãos querem chegar primeiro que o outro. Um quer saber quem vai ficar perto mais longe do outro. Um quer correr mais que o outro quer ser mais forte que o outro. É aquela competição entre os irmãos. Nós amamos os nossos irmãos, mas é verdade isso. Você tem irmão, ele sabe. Só quem é filho único, que é o príncipe da casa, a princesa da casa, não sabe muito bem o que é isso. Mas quem tem pelo menos um irmão, qualquer pedrinha no chão é motivo para uma disputa. Mas no ambiente de pais e filhos, não. Todo pai quer que o filho chegue mais longe. Se não quiser, está maluco da cabeça, né? Precisa de tratamento. O pai tem inveja do filho, está em tratamento. Está doente. Precisa tratar das emoções. Mas um pai saudável, tudo que ele quer é ver o filho e mais adiante. Uma igreja saudável é uma igreja onde esse ambiente está bem estabelecido, um ambiente de paternidade. Chegou uma pessoa nova assim, amigão, vou adotar você, você é meu filho na fé, vou cuidar de você, você vai caminhar comigo. Nós vamos estudar a palavra de Deus juntos, vamos orar juntos, vamos chorar juntos, vamos sorrir juntos e vamos estar juntos. É esse ambiente que vai levando a igreja a uma fé construída com cuidado e o discipulado vai acontecendo. E por último, a verdadeira identidade da igreja não é o que ela deve ser, mas é o que o mundo vê quando olha para ela. Eu e você, essa comunidade, essa igreja aqui não é o que a gente acha que a gente é. Essa igreja que é, os nossos vizinhos aqui falam de nós. Essa igreja é o que a cidade pensa a nosso respeito. Eu e você, quando estamos lá no mundo, esparramados, nós somos dos outros reinos. Não que a gente diz que é. Eu sou cristão.
e estejamos enganando a nós mesmos. E o desafio para nós, diante disso tudo que nós acabamos de identificar nesse texto, é a mesma pergunta do começo. Como dizer que nós somos como essa palavra? Que palavra pode classificar quem nós somos? Uma palavra só. Não duas, nem três, nem 10. Uma palavra. Que palavra seria? Somente os verdadeiros discípulos de Jesus, a quem o mundo reconhece como cristãos, são os que vão estar com Cristo na eternidade verdadeiramente. Só vai morar no céu quem o mundo sabe que é discípulo de Jesus. E a pergunta é: isso tem acontecido conosco? Para ajudar a gente a responder essa pergunta, eu quero ler para vocês um texto que está no comentário do Warren Wiersbe. Ele escreveu assim: infelizmente a palavra cristão perdeu muito de seu significado ao longo dos séculos e não quer dizer mais aquele que deixou o pecado, creu em Jesus Cristo e recebeu a salvação pela graça. Muita gente que não nasceu de novo se considera cristão, simplesmente porque afirma não ser pagão. Afinal, participa de uma igreja, frequenta os cultos com certa regularidade e de vez em quando até contribui para o trabalho da igreja. Mas é preciso mais do que isso para o pecador tornar-se filho de Deus. É preciso arrependimento do pecado e fé em Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados na cruz e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Os seguidores de Cristo na igreja primitiva, eles sofreram por serem cristãos. David Watts Fuller certa vez perguntou, e essa pergunta é importante para mim e para você: se você fosse preso sob a acusação de ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Ótima pergunta. E a resposta é uma questão de vida ou morte. Eu tenho servido o Conselho de Pastores da cidade como presidente. E por causa disso eu recebo algumas ligações da imprensa. E às vezes o repórter pergunta assim: pastor, o que os evangélicos acham a respeito de tal tema? Minha resposta é: qual evangélico? De que evangélico você está falando? Porque hoje em dia é difícil saber. Porque assim, se você quer saber de quem realmente é cristão, eu posso dar opinião. Agora, essa massa que nós temos no nosso país, que é chamada de evangélico, aí já é mais difícil. Porque tem muito cristão e muito evangélico defendendo princípios que não são bíblicos, coisas que não estão na palavra de Deus, que creem em Deus que não é o Deus da Bíblia, no Cristo, que não é o Cristo da Bíblia. Então, dizem ser cristão, mas de cristianismo tem muito pouco. Nós precisamos da ajuda do Senhor e do Espírito Santo. Não para dizer que somos cristãos, porque isso é fácil. Falar que é cristão é muito fácil. Falar que é evangélico hoje é até chique. É até legal. Na minha época de escola, quem falava que era crente era perseguido, o molecada xingava, e zombava da gente. Agora não, o evangelho é chique, é moderno. 1990 para cá foi bonito ser crente. Mas nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Não para dizermos que somos evangélicos ou crentes ou cristãos, mas para que o mundo reconheça a identidade daquele que morreu e ressuscitou por nós na nossa vida. Uma palavra. Qual é a palavra que define a mim e a você? Nós podemos orar. Nós somos conclamados a tomar uma atitude hoje. Hoje, não é para o ano que vem, não é para a próxima semana, nem para o dia de ação de graças que está chegando aí, mas é para hoje. Uma palavra sobre você. Você sabe qual seria. Eu não conheço a sua vida, não conheço o seu coração, não vou
ser 24 horas. Mas você sabe qual seria a palavra que o mundo usaria para definir você. E se essa palavra não for cristão, em nome de Jesus, se arrependa hoje. Se converta, você que está nos acompanhando à distância aí, converta-se a Cristo, entregue sua vida a Jesus. Seja participante desse projeto de discipulado, fazendo discípulo, sendo discípulo também, para ter uma fé forte, bem fundamentada, abençoada e abençoadora, porque no céu só tem lugar para cristãos, só tem lugar para pessoas que realmente nasceram de novo. Não fique enganando a si mesmo. Você pode enganar as pessoas, você pode enganar a si mesmo durante um tempo, mas a Deus ninguém engana. Ninguém consegue enganar o Senhor. Então, se você tem vivido essa vida relativa, fluida, líquida, se a tua fé é uma fé subjetiva, se você muda conforme o tempo, se você muda conforme o ambiente, se você muda conforme as circunstâncias, de forma que não é possível dizer quem é você, talvez você não consiga definir quem você é. Hoje é dia de arrependimento, dia de confissão. Confesse ao Senhor e diga: Senhor, eu não tenho vivido como eu deveria viver. Preciso de ajuda. Peça ajuda ao Senhor. Não estou aqui para criticar você, para condenar você, para acusar você. Não é essa a intenção. O objetivo da palavra hoje é que você olhe para a sua condição e se arrependa, entregue sua vida a Cristo. Coloque-se na mão do Senhor e diga: Senhor, eu não quero ficar com o pé em duas canoas, eu não quero viver em dois mundos, eu não quero ver duas caras. Jesus morreu na cruz por mim e por você, para nos capacitar a sermos essas pessoas que Ele quer que nós sejamos. A força não está em você, a capacidade não está em nós, mas o nosso Salvador morreu por nós e Ele nos garante, que é possível que eu e você podemos ser chamados de discípulos dele, de aprendizes, de alunos, cópias dele dando por esse mundo. Já aconteceu, em Antioquia aconteceu, em muitos outros lugares isso já aconteceu. Pode acontecer na minha vida, pode acontecer na minha casa, pode acontecer na tua família, pode acontecer no mundo. Senhor, nós muitas vezes gritamos e tentamos no grito convencer as pessoas de quem nós somos. Muitas vezes a tua igreja tem tentado, Senhor, convencer o mundo de quem ela é e do que ela acredita. Mas não tem conseguido porque é um discurso vazio, um discurso que não diz respeito à verdade sobre nós. Falamos muito alto, mas a nossa vida simplesmente não está alinhada com aquilo que nós professamos. Pai, que texto maravilhoso esse, que as pessoas olham para os teus discípulos e chamam eles de cristãos. Faça isso na nossa vida, Pai. Senhor, ajuda-nos. Limpa-nos do nosso pecado, limpa-nos, ó Deus, daquilo que o Senhor não se agrada, daquilo que não te glorifica. Senhor, nós queremos ser reconhecidos como discípulos do Senhor. Queremos ajudar uns aos outros, transformar as adversidades em oportunidades para testemunhar o teu poder e tua graça. Queremos ver os milagres acontecendo, o teu poder se manifestando, o teu nome sendo glorificado. Queremos, ó Deus, ser pessoas que ajudam aqueles que estão começando na fé a caminhar, e também busquemos ajuda naqueles que conhecem mais do que nós. Queremos ser uma fé forte, robusta, verdadeira. Queremos ser uma igreja santa, alinhada com a tua palavra, alinhada com a tua vontade, vivendo para a tua glória.
Uma igreja que não precisa dizer o que é. Uma igreja que não precisa invocar para si um nome, porque será reconhecida pelo mundo. E esse reconhecimento glorificará o nome do Senhor. Que através do discipulado nós possamos construir a nossa identidade, Senhor, no poder do Espírito Santo e para a tua glória. Amém. Amém. Amém, queridos? Aqueles que vão participar da ceia permaneçam em pé.